Hoje é porque a aula de hoje ela vai ser um pouco, acho que um pouco mais longa do que na questão, na quantidade de conteúdos, né, de conteúdo. Porque hoje a gente vai falar aqui da 14, colocar vermelho aqui, 14.7. É o finalzinho do capítulo 14, na verdade, o último, né, que seria 14.8, que fala a respeito dos multiplicadores de Lagrange, é outra maneira de maximizar e minimizar a função de duas variáveis, ou mais variáveis, né? Funções de mais de uma variável. Mas só que essa 14.8 eu não incluí nesse material, porque, na verdade, é como se fosse o upgrade, né, dessa 14.7. A gente vai falar de quando você maximiza e minimiza a função restrito a uma condição, e aí aparecem os multiplicadores de Lagrange. Então, por isso que eu não coloquei, eu acho que não, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que não tá, eu acho que eu só fui até em máximos e mínimos absolutos, exatamente isso, até máximos e mínimos absolutos. Então, na aula de hoje, o objetivo da aula de hoje é aquela mesma história lá do curso de cálculo 1. Lá no curso de cálculo 1, vocês lembram que vocês falavam a respeito de maximizar e minimizar a função. E lá tinha a definição de ponto crítico, né? Que eram os candidatos naturais a ponto de máximo e ponto de mínimo, o teste da derivada primeira, o teste da derivada segunda. Então, aqui a gente vai fazer essa versão, vamos ver como que se aplica nesse contexto. A gente vai querer usar o que? As derivadas parciais, que a gente estudou lá na 14.3, para determinar os pontos de máximos e mínimo de uma função de duas variáveis. Beleza? Começamos olhando o aspecto desse gráfico. Olhando para o aspecto desse gráfico, essa superfície S aqui, ó, é o gráfico de uma função, né, de duas variáveis desse tipo, que a gente está acostumado a ver. Observe que aqui a gente tem alguns pontos especiais, que seria esse aqui, que ele está chamando de máximo local, esse aqui, que ele está chamando de mínimo local, esse aqui, que ele está chamando de mínimo absoluto, e esse aqui, que ele está chamando de máximo absoluto. Então, observe que o ponto em questão é o valor das coordenadas XY, né? O ponto em questão é o XY, chamado de AB. O ponto é exatamente as coordenadas, e aí a imagem dele, o Z, né, que seria o F de AB, é o valor máximo. Então, o valor máximo, a primeira distinção que a gente faz aqui nesse contexto é o ponto em questão é o ponto do mínimo, então esse ponto aqui vai ser considerado de máximo ou ponto de mínimo, mas o valor de máximo e o valor de mínimo é o quê? É a imagem, então é um número real. Então o ponto ele vai ter duas coordenadas, o ponto de máximo, o ponto de mínimo, e o valor máximo e o valor mínimo é exatamente a imagem que aquele ponto de máximo ou ponto de mínimo assume lá em Z. Ficou claro a primeira intuição do que a gente está querendo nessa sessão? Ficou claro, gente? Beleza. Então, vamos para a definição, né? Que é o carro-chefe, né, da aula de hoje. Como que a gente faz para poder maximizar e minimizar, definir, né, ponto de máximo e ponto de mínimo. Aqui, na verdade, a definição está tá ainda nessa página aqui, ó, o início da definição. Então, a função de duas variáveis tem um máximo local. Então, eu vou falar que tem um máximo local, significa o quê? Se é máximo local, tipo esse camarada aqui, ó, se você pegar todas as imagens na vizinhança, tá vendo? Todos os XY que estão na vizinhança desse ponto AB, se esse camarada aqui é máximo, então significa que a imagem dele é maior ou igual à imagem de qualquer outro ponto que esteja na vizinhança do camarada que eu estou chamando de ponto de máximo. Então, a imagem dele, né, esse camarada aqui, que é o Z, é chamado de valor máximo local. Ficou claro o que significa ser máximo local?
Beleza. Agora, mínimo, o que a gente vai fazer com o mínimo? O mínimo a gente vai inverter. Se o máximo, a imagem era maior do que todo mundo na vizinhança, então o mínimo é o contrário. Então, para ser ponto de mínimo, então esse camarada aqui é um mínimo, se a imagem dele, tá vendo? Ela agora ela é menor, tá vendo? Ela é menor do que qualquer outra imagem na vizinhança do ponto. A imagem desse camarada aqui também é chamado de valor mínimo local. Então, para ser ponto de mínimo, então você só olha a imagem. Se a imagem dele for a menor, considerando a imagem de todo mundo que esteja próximo a ele, então ele é mínimo local. Se a imagem dele for maior do que todo mundo que esteja na vizinhança dele, então ele é máximo local. Ficou claro? Porque aqui eu estou falando de vizinhança, tá vendo? Então, por isso que eu estou falando de conceito local. Depois, quando eu, além de pegar a vizinhança, Rian chegando, além de pegar a vizinhança, se eu pegar o domínio inteiro, aí eu vou falar de absoluto, ou seja, ele vai ter o máximo dos máximos e o mínimo dos mínimos, beleza? Então, essa observação aqui está falando exatamente isso, ó. Se as inequações da definição acima valerem para todos os pontos do domínio, então aqui eu vou ter o que a gente chama de absoluto. Então, absoluto é como se fosse o máximo dos máximos e o mínimo dos mínimos. Aqui nessa figura, tá vendo? Que aqui eu tenho um máximo local e um máximo absoluto. Na vizinhança desses pontos aqui, na vizinhança deles, eles são mínimos locais, ou máximos locais. Da mesma forma, na vizinhança desses dois aqui, ó, eles são mínimos locais. Mas só que esse mínimo aqui, ó, ele está sendo chamado de absoluto, por quê? Porque ele é o mínimo dos mínimos. E esse camarada aqui ele está chamando de máximo absoluto, porque ele é o maior dos maiores, né? É o máximo, ele é local também, mas só que ele é absoluto porque ele é o maior dos maiores. Então, essa é a ideia de ser absoluto, porque olha, olha o domínio todo. Tranquilo, gente? Beleza. Rian, que chegou agora, a gente está discutindo máximo local, mínimo local, máximo absoluto e mínimo absoluto. Precisa repetir alguma coisa ou você já deu para entender? Dá para entender? Já tinha visto, já tinha lido ano de boa? Tranquilo. Agora, o próximo passo é como operacionalizar isso, né? Ou seja, como é que a gente vai fazer a conta? Como que a gente vai identificar? Como é que a gente vai identificar um ponto de máximo, um ponto de mínimo? Aí tem esse teorema aqui, que esse teorema, aqui tem a demonstração dele, a gente não vai eu fiz a demonstração, mas o interessante que fique para vocês é como que vocês vão identificar e como utilizar. E aqui eu fiz até um paralelo para vocês lembrarem o que seria comparando com o curso de cálculo 1, tá vendo? F tem um máximo, F vai ter um máximo ou mínimo local no ponto, se as derivadas parciais de primeira ordem existirem nesses pontos e elas forem iguais a zero. Então, o que significa isso? Ó, vamos dar uma olhada lá no curso de cálculo 1. Esse ponto aqui, ó, o ponto A, ele era considerado um máximo. Por quê? Porque lembra que a derivada no ponto, para ser ponto crítico, lá no curso de cálculo 1, a derivada primeira tinha que ser, a derivada primeira, o f', né, teria que ser zero. E quando você pega a equação da reta tangente, que é exatamente essa aqui, a equação da reta tangente, tá vendo? Y igual a f de A mais f', que é a inclinação da reta, que multiplica x menos A. Então, para você ver, como a inclinação da reta tangente aqui é zero, ou seja, essa reta tangente era paralela ao eixo do y, do x, então significa que a minha reta aqui, ó, deu simplesmente y igual a f de A. Então, um ponto de máximo lá no curso de cálculo 1, ele era um ponto crítico e a derivada primeira dele se anulava. Lógico que a gente sabe que nem todo ponto que a derivada anula é considerado ponto de máximo ou ponto de mínimo, porque ele pode ser ponto de inflexão, você se lembra lá do curso de cálculo 1. Mas só que todo ponto de máximo e todo ponto de mínimo, a derivada dele é zero, né? Porque ele era um ponto crítico. Então, ó, para vocês verem o que acontece aqui com a referência, aí eu fiz um desenho aqui parecido, o que seria no R2, aqui no mundo nosso, por que as derivadas parciais têm que ser igual a zero? Qual que é a importância das derivadas parciais ser igual a zero?
A equação desse plano aqui, ó, é exatamente a equação, essa reta tangente, ela é substituída por esse plano tangente. O gráfico da função y igual a f de x é substituído por essa superfície em vermelha. Eu tenho o ponto AB, que é exatamente o ponto A aqui, é o ponto AB. Esse ponto X aqui é o ponto X que estava na vizinhança, tá vendo? Ou seja, ele é ponto de máximo, então a imagem é menor. Aqui eu peguei um ponto XY na vizinhança do ponto AB, a imagem dele também é menor, tá vendo? A imagem do f de XY também é menor do que a imagem do AB. Aqui a equação do plano, ó, z igual a f, o f de AB aqui faz o papel do f de A. Aí o que acontece? Essa parte aqui, ó, ela é transformada nesse combo aqui, ó. Não sei se vocês chegaram a ver as aulas extras que eu mandei. Lá a gente fala a respeito de diferenciabilidade e lá tem a equação do plano tangente e tal, né? Então aparece isso aqui, ó, na seção 14.4 do livro do Stuart. Então, quando isso aqui é zero, ó, se essa derivada parcial aqui é zero e essa derivada parcial é zero, por quê? Porque faz o papel dessa aqui, ó, ser zero, ó, o que sobra? Sobra z igual a f de AB, ou seja, sobra um plano constante, exatamente um plano paralelo ao plano XY. Assim como a reta tangente era paralela ao eixo do x, agora eu vou ter o plano tangente paralelo ao plano XY. E esse ponto em questão aqui é o ponto de máximo. Então, viu a importância das... Como que a gente faz a migração dessa derivada aqui lá do cálculo 1 ser zero, do ponto crítico. Agora, isso aqui é substituído por esse par de derivadas parciais de primeira ordem ser zero. Ficou claro o teorema? Beleza. A demonstração a gente mostra como que a gente chega no par de derivadas parciais igual a zero. Então, qual que é a ideia? A ideia é usar a definição de ponto, o ponto ser de máximo, um extremo local, né? Ser máximo absoluto. Aqui eu fiz o caso para máximo local, se for mínimo, a conta é análoga, tá vendo? Então, qual que é a ideia? É usar a definição de derivada. Quando você usa a definição de derivada parcial, é exatamente essa aqui a definição de derivada parcial, tá vendo? Esse ponto aqui é um ponto de máximo. Se ele é um ponto de máximo, então significa que a imagem dele é maior do que qualquer outro. A imagem desse camarada aqui, ó, é maior. Não, ficou ruim, né? Ela é maior ou igual, tá vendo? Esse f de AB aqui, pelo fato dele ser ponto de máximo, então significa que a imagem dele é maior do que a imagem de qualquer outro ponto. Esse A mais H aqui, com certeza, esse ponto aqui está na vizinhança. Por quê? Você pegou o ponto AB, tá vendo? AB. O que é A mais H e B? Ó, A mais H. A mais H. Vocês concordam que o A mais H ele pode estar aqui ou ele pode estar aqui, né? Porque esse H tende a zero. Se ele tende a zero, ele pode tender a zero tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Ou seja, 0,1 positivo ou menos 0,1, né? Do lado esquerdo da reta numérica. Então, A mais H, ele pode estar do lado direito ou do lado esquerdo, concorda? Então, com certeza é um ponto na vizinhança. Esse ponto aqui, ó, é um ponto na vizinhança do ponto AB. Esse aqui é o ponto AB em questão. Então, com certeza, essa imagem aqui ela é maior do que essa. Então, se essa imagem é maior do que essa, vocês concordam que esse numerador ele vai ficar sempre negativo? Né? Porque aqui tem um sinal de menos. Ou seja, como esse número aqui é maior do que, ó, esse número aqui, ó, esse número, ele é maior do que esse, e tem um sinal de menos aqui, ó. Então, esse numerador, ele vai ficar sempre negativo, não vai? Concorda ou não, gente? Beleza, ele vai ficar sempre negativo. E o denominador aqui, ó, é o H, não é? Esse H, ora ele fica positivo, se o H tender a zero pela direita, e ora ele fica negativo. E o Davis chegando. Porque o H também pode tender a zero pela esquerda.
Então, nesse caso aqui, ó, negativo dividido por positivo vai dar positivo, ou positivo, ó, vai dar negativo, e negativo dividido por negativo vai dar positivo. Por que eu coloquei o igual aqui, ó? Porque o limite, ele enfraquece a desigualdade. Uma coisa que é estritamente menor ou estritamente maior pode dar zero. Então, uma coisa que é maior igual que zero e menor igual que zero, só sobra a possibilidade de acontecer o quê? Ah, gente, uma coisa que é maior igual que zero. Isso. Só pode ser zero, né? Uma coisa que é maior igual que zero e menor igual que zero ao mesmo tempo. É exatamente o que está falando aqui, tá vendo? Ó? Então, o que acontece aqui? Ó, fica negativo para positivo, quando o H tende a zero. O numerador é sempre negativo, tá vendo? E o denominador, se o H tender a zero pela direita, fica positivo, se o H tender a zero pela esquerda, negativo. Então, de qualquer sorte, também vai dar maior ou igual que zero, menor ou igual que zero. A definição da derivada parcial em relação a y, tá vendo? O que muda agora é esse aqui, ó. Mas só que esse número aqui, novamente, como ele é máximo, esse aqui é maior ou igual do que esse aqui. Esse aqui está na vizinhança do mesmo jeito, né? Ou seja, imagina você tem o ponto AB. Agora, A, B mais H. O B mais H ele pode estar aqui embaixo ou aqui em cima, né? Por quê? Porque se o H tender a zero pela direita, o H é positivo, então B mais H vai dar um número para cima. Se o H tender a zero pela esquerda, o H vai ser negativo, vai ser um número aqui para baixo. Então, de qualquer maneira, aqui ó, vai estar aqui ou aqui. De qualquer maneira, esses números aqui, eles têm coordenada A, B mais H, ele vai estar na vizinhança desse. Então, com certeza, novamente, sempre é negativo o numerador, e o fato de H tender a zero pela direita e pela esquerda também, entendeu? Vai ficar maior ou igual que zero e menor ou igual que zero. Então, a única possibilidade é de ser zero. Então, só justificar o fato das derivadas parciais serem negativas. Agora, o que a gente tem? A definição de ponto crítico. Então, um ponto ele é chamado de crítico se acontecer isso, ou seja, as derivadas parciais de primeira ordem forem nulas. Beleza? Ou se uma das derivadas parciais não existirem. É a mesma definição lá do curso de cálculo 1. Beleza? Então, os candidatos naturais a ponto de máximo e ponto de mínimo são os pontos críticos. Então, aqui tem um exemplo para a gente ver. Esse exemplo 3.14, ele fala o seguinte: encontre os pontos de máximo e mínimo para essa função. É um polinômio, tá vendo? Aí eu tenho uma figura. Antes de fazer a conta, vamos dar uma olhada na figura para vocês verem. Olhando para essa figura aqui, não teria dificuldade para identificar o ponto de máximo e o ponto de mínimo. O ponto de máximo não tem como, né? Porque ela vai subindo aqui para cima definitivamente. Mas a gente não teria dificuldade em identificar esse ponto aqui como sendo o menor, né? A menor imagem possível aqui é 4. Concorda que a menor imagem é 4? Ou seja, aqui eu tenho 1 para x, 3 para y, e aqui eu tenho a imagem 4. É o menor, né? Porque qualquer outro ponto que você pegar aqui na vizinhança do ponto 1, 3, vocês concordam que a imagem dele aqui, ó, de qualquer ponto, vai dar um pouquinho acima do 4, não vai? Então, pela figura fica claro, mas e se a gente não conseguir desenhar isso? Como é que a gente faz? Então, aqui, ó, os candidatos são exatamente os zeros, né, da derivada primeira, parcial primeira, tá vendo? A gente faz essa conta aqui, ó, deriva essa função em relação a x, deu isso, 2x menos 2. Para zerar isso aqui, o x tem que valer 1, e a derivada em relação a y vai dar 2y menos 6, só se o y for 3. Então, meu ponto 1, 3, ele é um candidato a ponto de máximo ou ponto de mínimo. Mas aí você fica em dúvida, será que esse camarada aqui ele é máximo ou é mínimo? Então, para isso que precisa do teste da derivada segunda. Vocês lembram lá do curso de cálculo 1?
Você calculava o f' de A igual a 0, então significa que o A era ponto crítico, né? O candidato a ponto de máximo, ponto de mínimo. Você fazia o teste da derivada segunda, né? Você calculava o f duas linhas e via se era maior do que 0. Se fosse maior do que 0, era mínimo. E quando você calculava e dava menor do que 0, era máximo. Então, a gente precisa de uma coisa parecida com isso aqui para poder identificar, né? Ou seja, eu calculei o ponto crítico, mas aí o f dele é o quê? Máximo ou mínimo? Lógico que nesse caso aqui a gente tem o desenho, e quando você tem o desenho, ficou claro que isso aqui é ponto de mínimo, né? Porque se você calcular o f de 1, 3, você vai encontrar 4, e você calcular o f de qualquer outra coisa aqui, ó, se você colocar, por exemplo, um ponto na vizinhança aqui, coloca 1,5 e 3,1. Se você faz essa conta, coloca 1,5 no lugar do x e 3,1 no lugar do y, você vai encontrar um número maior do que 4. Então, significa que a menor imagem é essa. Mas só que esse teste da derivada segunda que a gente vai ver aqui agora, ele vai ser uma mão na roda para poder identificar esses camaradas. Tá, e como é que seriam os testes da derivada segunda? Se tiver alguma dúvida, gente, vocês podem perguntar, podem interromper a qualquer momento, viu? Tá. Então, a primeira coisa que eu vou pedir é que a função tenha derivada parcial de segunda ordem, tá vendo? Contínua, numa bola aberta. Ou significa que aqui na vizinhança, essa bola está centrada no ponto AB, e eu vou pedir que esse ponto AB seja ponto crítico da F. Então, eu vou considerar esse número aqui, ó, esse D de AB. Não se preocupe que eu vou mostrar para vocês como é que a gente deduz que número é esse. Porque, na verdade, isso aqui nada mais é do que o determinante dessa matriz, ó. Você tem a derivada em relação a x aqui, a derivada em relação a xy, a mista, né? Aqui, yx, a outra mista, e aqui, y. São as 4 derivadas de ordem 2 que a gente estudou. Quando você pega o determinante, esse vezes esse, menos esse vezes esse, como elas são contínuas, tá vendo? As derivadas de segunda ordem, elas são contínuas, então, pelo teorema de Claurin que a gente viu, elas são iguais. Então, como elas são iguais, ela vezes ela vai dar uma delas ao quadrado, né? Tanto faz o f de xy ao quadrado, ou se você quiser pegar yx ao quadrado também, tanto faz. Vai ser igual. Então, ó, esse vezes esse, tá vendo? A diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, esse número aqui, ó, essa matriz tem até o nome, né? Ela é chamada de hessiana, de ordem 2. Se esse número aplicado, essa matriz aplicada no ponto crítico, se der maior do que 0, e a derivada segunda, parcial segunda, em relação a x também der maior do que 0, então é mínimo. Ou seja, esse camarada aqui, ele faz o papel do f duas linhas de A lá do curso de cálculo 1, ó. Quando o f duas linhas era maior do que 0, então a gente classificava como mínimo. E se o d for maior do que 0 e a derivada parcial segunda for negativa, ou seja, faz o papel desse aqui, ó, negativo, então o ponto é máximo local. Se o d for negativo, a gente classifica isso aqui como ponto de Cella. Ou seja, o que significa isso? Significa que ele não é nem máximo e nem mínimo local. Então, são essas possibilidades que é coberto pelo teste da derivada segunda. Ficou claro o teste, gente? Então, o que acontece? Se a gente pega isso aqui, vamos aplicar no exemplo anterior que a gente viu. Então, a gente encontrou o ponto crítico 1, 3, não foi? Aqui no... Tá vendo? Nós encontramos o ponto crítico 1, 3. Aí, o que a gente faz para poder aplicar o teste? Para aplicar o teste da derivada segunda, a gente tinha que calcular o D, né? Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Então, eu preciso do fxx aplicado no ponto 1, 3. Eu preciso do fxy aplicado no ponto 1, 3. E eu preciso do fYy aplicado no ponto 1, 3 para me calcular o D, né? O D é exatamente o f
xx aplicado em 3 vezes o f de y aplicado em 3 menos o f de xy aplicado em 3 ao quadrado. Então, vamos lá. O que é o f de xx? Vamos fazer de xy primeiro, depois a gente aplica no ponto. Então, vamos lá. Quando você fez o fx aqui, ó, deu 2x menos 2, a derivada primeira. Se você derivar de novo, vai dar 2, não vai? Vai dar 2, não vai? Vai ser só 2. Deu constante. Se você apega isso aqui e aplica no ponto 1,3, vai dar 2, porque é constante. A derivada, ó, só escrever aqui, o fx deu 2x menos 2. O fy deu 2y menos 6. Então, se eu derivar novamente em relação a y, vai dar 2 também, né? Então, se eu aplico no ponto, vai dar 2. E se eu faço a derivada mista, se eu derivar isso aqui em relação a y ou esse aqui em relação a x, vai dar 0. Né? Porque esse aqui em relação a y não tem y, tá vendo? Esse aqui em relação a x não tem x, então deu 0. Então, aplicando no ponto 1,3, deu 0. Então, fazendo essa conta aqui, ó, vai ficar quanto? Quem que é o d? O d de 1,3 vai dar 2 vezes 2 menos 0 ao quadrado, né? Menos 0 ao quadrado. Deu 4. 4 é maior do que 0. E o f de xx deu positivo. Então, essas duas informações aqui que eu preciso. Opa! Essas duas informações aqui que eu preciso. O d maior do que 0, tá vendo? Ou seja, o d maior que 0. O d maior que 0, tá aqui, ó, d maior que 0, e o f de xx maior que 0. Então, mínimo local. Sem gráfico, sem nada. Eu conseguiria identificar o 1,3 como sendo o máximo local. Ficou claro? Beleza. Agora, tá ótimo. O Vinícius está entendendo? Agora a gente vamos aumentar o escopo nosso, ou seja, em vez de procurar só os mínimos locais, a gente vai falar dos absolutos. O que seriam os absolutos? Agora a gente quer olhar o domínio todo. Então, lá no curso de cálculo 1, você estudava também o quê? Os intervalos fechados. Então, lá vocês encontravam os pontos críticos, né? Ou seja, você tinha uma função f. Opa, trocar aqui para vermelho. Você tinha uma função f do intervalo, né, dada por y igual a f de x. E aí você procurava, se ela estava nesse intervalo i, digamos que esse intervalo i é o intervalo AB, ela tinha início e tinha fim, né? Então, o que vocês faziam? Vocês calculavam os pontos críticos, encontravam os pontos críticos, digamos, esses dois aqui, ó. Vocês olhavam se esse camarada era máximo ou mínimo, não era? E depois vocês calculavam a imagem dos extremos, porque esses extremos aqui, eles eram também candidatos a máximo ou mínimo, locais, né? E depois vocês escolhiam o maior dos maiores para ser o máximo absoluto e o menor dos menores para ser o mínimo absoluto. Aqui é a mesma ideia, só que ao invés de eu pegar o intervalo, eu vou pegar um conjunto que a gente chama de conjunto compacto. Esse camarada, ele vai ter uma fronteira, ou seja, ele vai ser fechado e limitado, tal como o intervalo AB aqui era, né? O intervalo I, o intervalo AB, ele é fechado e limitado, então aqui também eu vou pegar um conjunto desse tipo. Por exemplo, esse disco aqui, ó, uma circunferência com centro na origem e raio 1, ou seja, o interior dele. Então, eles são exemplos de conjuntos que são fechados e limitados. Eles têm a fronteira. Então, aqui tem um... Ah, tá. Aqui é a célula, né? Só para mostrar para vocês o que significa a célula.
Aqui tem um exemplo da célula, ó, deixa eu dar um maior zoom aqui. Esse aqui é o gráfico da função y menos x ao quadrado. Esse ponto aqui, ó, se você considerar ele, aqui é a vizinhança da origem, imagina que você pegou a vizinhança da origem, aqui é o ponto 0, 0. Se você tem uma parábola aqui com concavidade voltada para baixo e tem uma parábola aqui voltada com concavidade para cima. Esse ponto aqui em questão, a interseção, né? Imagina que você tem essa parábola aqui e você tem essa outra parábola aqui, ó. Aqui está a origem. Se você caminha sobre essa parábola aqui, ó, esse camarada é considerado ponto de máximo. Mas se você caminha sobre essa outra parábola, ele é considerado ponto de mínimo. Tá vendo? São pontos na vizinhança, mas ele não é ponto nem de máximo e nem de mínimo. Na natureza, inclusive, encontra esses pontos. Observe a ideia aqui, tá vendo? Desse camarada que tá escalando aqui, ó. Olha esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é interessante, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo que tem uma espécie de uma célula aqui? Aqui ele é considerado máximo, né? E aqui, se você pegar esse outro percurso aqui, onde é que o cara tá subindo lá atrás, ele é considerado mínimo. Então, se você pegar um plano tangente aqui, ó, esse plano tangente aqui é o gráfico de f, ele vai cruzar o plano tangente, ou seja, não tem como você pegar um plano tangente ali. Não está bem definido, né? Então, isso aqui é uma característica de um ponto de célula, ou seja, quando aquele D é negativo, o ponto não é considerado nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Voltando aqui para os conjuntos compactos, né, os conjuntos que têm fronteira, que a gente vai precisar para poder analisar o máximo absoluto. Então, aqui tem exemplos de conjunto fechado, tá vendo? São exemplos fechados. Aqui são exemplos de conjuntos que não são fechados, tá vendo? Eles não têm a fronteira. Esse aqui tem um ponto, tá vendo? Tem um ponto aqui que não está na fronteira. Se tiver um ponto que estiver fora, ele é aberto, ele não é considerado fechado, né? Por quê? Porque ele não contém a fronteira dele, porque está faltando um ponto aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ele tem um lado todo, mas não tem 3 lados, então ele não é fechado, beleza? Então isso aqui é o conjunto que não são fechados. Agora, os conjuntos que são limitados, a característica de um conjunto limitado é que você pode colocar ele dentro de um círculo. Qualquer conjunto que você pega, independente do formato que ele tenha, se você conseguir colocar ele dentro de um círculo, então ele é limitado. Então, para a gente aqui, o que não seria limitado é só o R2 todo, né? O R2 todo não tem como você colocar ele dentro de um círculo. Mas qualquer pedaço do plano é possível, né? Basta pegar um raio bastante grande, né? Que você consegue falar que ele é limitado. Então, se ele for fechado e limitado, então a gente chama isso aqui de compacto. Tranquilo, gente? Beleza. Agora vamos ver como que a gente procura os pontos de máximos e pontos de mínimo em conjuntos compactos. Então, é meio com a receita de bolo, né? Aqui, né? Que tem que seguir esses passos aqui. Então, eu tenho um f, uma função contínua, no intervalo. Na verdade, não é bem no intervalo, é num conjunto. Trocar a palavra intervalo aqui no conjunto do R2, né, compacto, né, contido no R2. Então, f assume um valor máximo absoluto, tá vendo? E um valor mínimo absoluto em algum dos pontos que estão dentro desse conjunto. Então, é certeza, sempre que esse D aqui for compacto, então você sempre vai ter um máximo absoluto e vai ter um mínimo absoluto. Como é que a gente determina ele? Eu uso o método dos intervalos fechados lá do curso de cálculo 1. Primeiro, eu encontro os pontos críticos, normal, utilizando o teste da derivada segunda. O teste da derivada segunda. Depois que eu faço isso, eu vou pegar e determinar os valores extremos de f na fronteira. Isso aqui pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho, porque lá no curso de cálculo 1, a fronteira era 2 pontos, né? Era o ponto A e o ponto B. Ou seja, você calculava o f de A e calculava o f de B, ótimo, já acabou, né? Você já sabe quem quer ser os extremos. Aqui, nesse caso aqui, se o conjunto for, por exemplo, um polígono,
você tem que considerar cada uma desses segmentos de reta. Então, pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho. Inclusive, a gente vai fazer um exemplo aqui logo em seguida. Vocês vão ver que vai ficar um pouquinho grande a conta. Por quê? Porque a gente tem que analisar fronteira por fronteira para poder saber onde que a função assume valores de máximo e mínimo na fronteira também. Então, a partir do momento que você catalogou os pontos que estão no interior do conjunto, os pontos que estão na fronteira dele, aí o item C é simplesmente você encontrar o maior dos maiores e o menor dos menores, para falar quem é o máximo absoluto e quem é o mínimo absoluto. Ficou claro? Ficou claro, gente? Ficou? André falou ok. E o Demis também. Então, vamos lá. Aqui um exemplo para a gente encerrar. Encontre os valores de máximos e mínimos absolutos dessa função nesse retângulo. A função é essa, tá vendo? E o retângulo de lado 3 e 2, centrado na origem, né? Um retângulo centrado na origem, né? Ele começa no 0, 0 aqui. F é um polinômio, então significa que ela é contínua, né? Esse R aqui é um compacto, então com certeza vai existir os valores de máximos e mínimos absolutos procurados. Então, eu vou calcular primeiro os pontos críticos. Então, eu vou calcular a derivada parcial em relação a y, né? Quando eu derivo em relação a y, o x ao quadrado é constante. A derivada desse aqui, ó, o x ao quadrado é constante. A derivada desse aqui em relação a y é menos 2x. E a derivada desse aqui em relação a y é 2. Então, igual a 0. Encontrei o x igual a 1. A derivada parcial em relação a x vai dar 2x menos 2y. E aqui em relação a x, 0, né? Então, ficou isso. Como eu sei que o x tem que ser 1, eu substituo aqui e encontro que o y também tem que ser 1. Então, eu encontrei o ponto 1, 1. O ponto 1, com certeza, está no interior desse retângulo. Que eu acho que deve ter o... Aqui, ó. Tem o desenho dele aqui, sim. Então, eu tenho o ponto 1, 1. 1 para x, tá vendo? 1, 1 tá aqui. 1 para x. E esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele é candidato a ponto de máximo e ponto de mínimo. O que eu vou fazer? Eu vou calcular, usar o teste da derivada segunda, calcular o D nele, né? Ou seja, eu sei que o meu fx deu quanto? Menos 2x mais 2, menos 2x mais 2. Quando eu derivo de novo, vai dar menos 2, né? E o meu fy deu quem? Opa. Meu fy deu 2x menos 2y. Então, 2x menos 2y. Então, quando eu derivo de novo, vai dar, em relação a y aqui, vai dar menos 2. E quando eu faço o misto, vou derivar essa aqui em relação a y, ou se eu derivo isso aqui em relação a y, vai dar 0, ou se... Não, tem alguma coisa errada aqui. Em relação a y, se eu derivo isso aqui em relação a x, acho que eu troquei aqui, né? Quando eu derivo isso aqui em relação, tá vendo? Fy, vamos lá de novo? Fy. Se eu derivo isso aqui em relação a x, aqui é menos 2 fx, menos... Opa, acho que eu troquei aqui, né? O meu fx é 2x menos 2y. 2x menos 2x menos 2y. Quando eu derivo de novo, em relação a x, vai dar 2 positivo. O fy vai dar 2x menos
Menos 2x mais 2. Menos 2x mais 2. Então, quando você deriva isso aqui em relação a y, vai zerar, né? Porque não depende de y. Então, isso aqui zerou. Agora, você vai derivar isso aqui em relação a y, vai dar menos 2. Ou você deriva isso aqui em relação a x, que vai dar menos 2 também. Tanto faz, né? Ou seja, se você preferir o outro, também vai dar menos 2. Então, qual que é a conta? É o fxx, ou o f11. Vai dar quanto? Ó, vai dar 2, é constante. O fxx, o fyy de 1 vai dar 0, né? Que é constante aqui, vai dar 0. O fxy de 1 vai dar menos 2, porque é constante. Então, vamos lá. Esse vezes esse, né? Esse vezes esse, deu aqui, né? Menos da fórmula. E o f de xy ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado. Então, o menos 2 ao quadrado aqui vai dar 4 positivo, mas só que esse menos aqui ele não está ao quadrado. Então, por isso que deu menos 4. Se deu negativo, então significa que é um ponto de cela. Ou seja, esse ponto aqui ele não é ponto nem de máximo, nem de mínimo. Ficou claro, gente? A caracterização do ponto crítico que a gente encontrou no interior? Beleza, agora vem para o passo mais trabalhoso. O passo mais trabalhoso é verificar a fronteira. A fronteira aqui são 4 segmentos de reta. L1, L2, L3 e L4. São a fronteira do retângulo. Então, como é que eu faço aqui em L1? Todos os pontos que estão em L1, deixa eu dar uma apagada aqui. Todos os pontos que estão em L1 aqui, ó, são pontos da forma x e 0, né? E o x varia, porque o y vai valer 0 aqui durante todo esse percurso, né? No L1 aqui, o y vai valer sempre 0, e o x varia de 0 a 3. Então, em L1, eu vou ter o quê? Eu vou ter o f no lugar do y, eu vou trocar por 0. Lembrando que minha função é dada por x² menos 2xy mais 2y. Então, se eu vou colocar y0 no lugar do y, então eu vou zerar aqui, vou zerar aqui. Então, sobrou só x ao quadrado, tá vendo? E o x variando de 0 até 3. Então, é a mesma função lá do curso de cálculo 1. É uma parábola. Tá vendo? É uma parábola com x variando de 0 até 3. Então, logicamente, o extremo dessa função aqui vai ser onde? Você vai... Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ó. Esse aqui vai ser o menor valor que ela assume, tá vendo? E aqui vai ser o maior valor, né? Vai ser no x igual a 3. Então, eu vou ter um ponto de máximo local aqui no 3, 0. Ou seja, 3, 0 vai ser máximo local e 0, 0 vai ser mínimo. E aqui vai ser máximo local. Então, são as duas. Por enquanto, né, em L1, é o que eu tenho em L1. Ficou claro para L1? A imagem do 0, 0 é 0 e a imagem do 3, 0 vale 9. Então, esse é o valor máximo e o valor mínimo. Por enquanto, depois no final, quando eu fazer o L2, o L3, o L4, eu vou ver qual que é o maior e qual que é o menor. Ficou claro o L1? Beleza, agora vamos para o L2. O L2 é exatamente... Beleza. Ó, o L2 é exatamente essa reta na vertical aqui, ó. Essa reta na vertical aqui, todos os pontos que estão sobre ela são da forma o quê? O x está fixado no 3 e o y está livre para ir de 0 até 2, né? Ó, o y está livre para ir de 0 até 2. E o x está fixado no 3. Então, eu vou calcular o f de 3y. Então, eu vou colocar 3 no lugar do x e vou deixar o y como sendo o y mesmo. Que é o que eu fiz aqui embaixo. Ó.
o L2, o x vai valer sempre 3, então agora eu vou ter uma função, agora eu calculo 1 dependendo de y, dada por f de 3y, coloquei 3 no lugar do x, encontrei uma reta. Essa reta, ela é decrescente, como vocês podem ver, tá vendo? Ó? Essa aqui é a reta 9 menos 4y, o y varia, tá vendo que agora o domínio agora é o y, tá vendo? O domínio aqui é o y, ó, o domínio é o y. O y varia de 0 até 2, e aqui a imagem é o z, tá vendo? É o z. Aí o que acontece? O maior valor com certeza vai ser esse, que é o f de 3, o x vai ser sempre 3. O y aqui é o 0, e o menor valor é quando o y valer 2. Então, quando você faz a conta aqui, você vai encontrar esse camarada aqui como sendo o mínimo. Ele vai ser o mínimo, ó, o máximo local. E esse aqui vai ser o mínimo local, ou seja, o ponto 3,2 é mínimo local, e aqui o ponto 3,0 é máximo local. A imagem do 3,0 a gente já tinha calculado, deu 9, e a imagem do 3,2 vale 1. Então, esse 1 aqui, a gente guarda ele para ser candidato a mínimo local. Esse 9 aqui, por enquanto, ele está ganhando para ser o máximo global, né, por enquanto. Porque os dois, tanto no L1, porque esse ponto ele coincidiu, né, ó, você ver o retângulo aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto 3 para x, 0 para y. No L1, a imagem dele deu 9. No L1, ele era máximo, e no L2, também, esse aqui é o ponto 3,2, né? Esse aqui deu mínimo, deu 1 esse aqui, e esse aqui deu 9, tá vendo? Então, esse aqui, ele é coincidente das duas retas, ele é a interseção das duas retas, ó, dos dois segmentos de reta, L1 e L2. O L1 e o L2 tá ok até agora? Então, por enquanto, a gente tem catalogado o 0, 0 aqui, ó, que deu mínimo, a imagem dele deu 0, mínimo. O 3, 0 deu o quê? Deu 9 aqui, né? A imagem do 3 zeros deu 9, é máximo. No L2, eu encontrei o mínimo 3, 2, que a imagem dá 1, e encontrei 3, 0, que coincidiu com L1, né? Do L2, que deu máximo 9. Agora nós vamos aqui, ó. Nós vamos para o L3. O L3, esse ponto aqui, com certeza, ele vai coincidir com o do L2. Mas o L3, eles são os pontos da forma x e 2, porque o y ele vai estar fixado no 2. E o x ele vai estar livre para poder ir de 0 até 3, que é exatamente o que está aqui. Ó. O x ele vai ficar livre e o y vai fixar no 2. Aí eu vou ter o quê? Substituindo na função, eu vou ter essa parábola. Essa parábola aqui ela é diferente das outras porque ela vai ter um ponto crítico no meio dela. Ó. Olha o que aconteceu. Esse camarada aqui, ó, ele é o candidato, ele é o máximo da parábola, esse aqui é o mínimo, tá vendo? E esse aqui, ó, esse aqui é o ponto 3, esse ponto aqui, ó, com essa restrição aqui, eu encontrei o máximo e o mínimo para essa restrição, tá vendo? Eu vou ter que o mínimo dessa função vai acontecer no ponto 2, 2, a imagem vai ser 0, e o valor máximo dela vai ser no ponto 0, quando o x for 0 e o y vale 2. Então, aqui eu tenho esses candidatos que valem 4. Então, voltando aqui, ó, eu encontrei um ponto lá no meio, acho que está na outra página. Aqui, ó, deixa eu dar uma apagada aqui, ó. Tá vendo esse ponto 2, 2, 2 em destaque aqui, ó? Em L3, eu encontrei o quê? Eu encontrei o ponto 2, 2, que a imagem deu 0, e o ponto o quê? 0 para x, 2 para y, exatamente esse ponto aqui, ó, 0 para x, 2 para y, cuja imagem deu 4. Então, sobre essa reta aqui, ó, a menor... Lembra que esse ponto aqui, a imagem dele era 1, né? Ele era mínimo local, esse camarada aqui era mínimo local da reta L2. Mas só que da reta L3, esse camarada aqui, ele não é o mínimo global dela. Por quê? Porque o ponto 2, 2, ele tem a imagem menor do que 1. Aqui no desenho fica claro, ó.
Tá vendo esse ponto aqui, ó? Ficou até meio fora de escala o gráfico, mas esse ponto aqui, ó, é como se ele vem um pouquinho mais para cima aqui, né? Esse ponto 3,2 aqui, ó, ele tem, não, é assim mesmo. Esse ponto aqui, ó, ele tem imagem 1, tá vendo? Esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o ponto 3,2, porque o Y está fixado no 2, né? Esse ponto 3,2 aqui, ele tem imagem 1. Então, ele é um mínimo local também. Para essa situação aqui, esse seria um mínimo com imagem 1. Esse aqui também seria um mínimo com imagem 0, tá vendo? Esse aqui seria um mínimo com imagem 0. E esse aqui seria um máximo. Desculpa, esse aqui seria um máximo local, tá vendo? Ele é um máximo local, mas só que ele não é global. Por quê? Porque ele é menor do que esse. Se você pegar o pessoal que está na vizinhança desse ponto, ó, a imagem dele é menor. Então, esse camarada aqui, para essa situação, ele se comporta como um máximo local. Esse aqui, um mínimo. E esse aqui também, um máximo local. Mas entre esse máximo e esse máximo, logicamente, esse aqui ganha. Então, por isso que eu considerei só a imagem do 0,2 e não na imagem do 3,2. Então, voltando aqui para vocês no desenho para explicar, esse camarada aqui, ó, ele faz papel de mínimo para a reta L2, para L2 ele é mínimo, mas para a reta L3 ele é máximo local. Esse aqui também é máximo, e esse aqui é mínimo para a reta L3. Ficou claro? Beleza. E para concluir, só falta a reta L4. A reta L4 são os pontos da forma quando o x é 0 e o y tá livre, né? Para variar entre 0 e 2. Aqui L4. Deu uma reta, tá vendo? Quando você substitui na função 0, coloca 0 no lugar do x e deixa o y quieto, deu uma reta 2y. Essa reta ela é crescente, então o maior valor dela vai assumir no 2 e o menor no 0. Aqui o F4 de 2 deu 4 e o F... Aí, ó, para vocês verem, aqui tem um gráfico, né? Esse aqui é o gráfico do Y por Z, tá vendo? Então, o menor valor é esse e o maior valor é esse. Voltando naquele desenho lá, ó, nesse aqui, ó, na reta L4, então esse camarada aqui, ele coincidiu como sendo o mínimo de L4 e o mínimo de L1, a imagem 0, e esse camarada aqui, ele coincidiu como sendo o máximo de L4 e o máximo de L3 também, esse ponto 0,2 aqui com imagem 4. Então, qual que é o máximo do máximo e qual que é o mínimo dos mínimos? O máximo dos máximos, vocês concordam que é o 9, né? É a imagem desse ponto. E o mínimo dos mínimos seria esse ou esse, né? Porque a imagem desse aqui também deu 0 e a imagem desse aqui também deu 0. O que pode ser visto nesse gráfico aqui, ó. O que acontece? Ó, a imagem do esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto 3,0. A imagem dele deu 9, tá vendo? Aqui, ó, imagem 9. Esse ponto, cadê o ponto 2,2? Deixa eu mostrar para você. Esse aqui é o ponto 0,0. A imagem dele deu 0. O ponto 2,2 aqui, ó. 1, 2. 1, 2. 2 aqui. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui tem imagem 0 também, ó. O ponto 2,2 aqui, ó. Não parece muito pelo gráfico, mas a imagem dele aqui é 0. Ele está tocando, é porque aqui tem uma parábola aqui, ó. Lembra dessa parábola aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Essa parábola? Essa parábola é essa borda aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó, ele toca, ele tem exatamente imagem 0, ele é o ponto 2,2, ele tem imagem 0.
E esse ponto aqui, ó, ele tem imagem 4. Por que 4? Porque ele é exatamente o ponto 0 para x, 2 para y, que é exatamente a borda desse aqui, ó, 0,2, a imagem desse camarada aqui, ó. Beleza? Essa aqui é a imagem do 2,2, o 3,2, o 3,2 ele tá aqui, ó. O 3,2 tem imagem 1, né? Ó, o 3 para x, 2 para y, seria esse camarada aqui, ó. Um pouquinho acima aqui, ó. 3 para x, 2 para y. A imagem dele é 1, né? Você pega o 1 lá, tem a imagem 1. Tranquilo, gente? Esse aqui é o gráfico da função. Ah, tá. O ponto 1. O ponto 1 ele tá aqui no meio, não tá? Ele estaria aqui, ó, o ponto 1, ó. Tá vendo que tem uma espécie de célula aqui, ó? Por isso que ele, por isso que ele deu ponto de célula, ponto 1, né? Coordenadas 1 para x e 1 para y. 1 para x e 1 para y. Deu ponto de célula. Tranquilo, gente? Beleza, então. O que tinha para hoje, ó, exatamente 3 horas em ponto. O que tinha para hoje era isso. Dúvida da aula de hoje? Tá bom, então. Fica com Deus, até mais. Até mais, Vinícius, Rian.